Hoje nós daremos uma pausa na sequência de pregações, de sermões no livro do Eclesiastes, porque eu quero trazer uma palavra especial para os pais, uma palavra especial para toda a igreja. Então quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. E eu peço que você preste bastante atenção na leitura que farei da palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 1. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Nos diz assim, a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra, da Tua voz. Nós nos submetemos e entendemos, porque o Senhor nos revela essa verdade, que a Tua palavra é vida. A Tua palavra é a única regra de fé e prática para nós. A Tua palavra nos conduz, nos dirige os passos. A Tua palavra nos adverte. A Tua palavra nos constrange, nos anima, alegra o nosso coração. E louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio de tê-la e o privilégio que temos também de estudá-la. Obrigado por este local, obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, o culto que prestamos a Ti. Obrigado porque já fizemos a leitura da Santa Palavra. Obrigado porque o Senhor já falou ao nosso coração. Te louvamos, Senhor, porque temos um Deus misericordioso, um Deus presente, um Deus fiel. E agradecemos, Senhor, porque temos agora a oportunidade de olhar para a Tua palavra e, num tempo maior, podemos estudá-la e temos também o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, nos instrua mais uma vez, nos ensine, Senhor, mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ter a condução do Senhor para as nossas vidas. Então, Senhor, prepara o nosso coração. Senhor, prepara os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Nos instrua, Senhor, e nos torne mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. E que possamos também, parecidos com Cristo Jesus, possamos levar pessoas até o Senhor. Então, seja conosco, Senhor, mais uma vez nessa noite. E nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é realmente um dia muito especial, né? Dia onde nós comemoramos o Dia dos Pais. Onde nós somos homenageados, lembrados. Isso é realmente muito importante para nós, pais. Nós sabemos a importância do pai na vida do filho, ou dos filhos.
O texto que nós lemos fala de um homem chamado Jó. Todos nós conhecemos a história desse grande homem. O relato bíblico fala de como Jó enfrentou grande dificuldade na sua vida, nas áreas mais importantes da vida humana. Jó foi provado e aprovado. Nós conhecemos a história de Jó. Jó, diz a palavra de Deus, era o homem mais rico do Oriente em sua época. E a Bíblia diz, a narrativa bíblica diz que ele perde tudo. Jó perde também a sua saúde, é tomado de tumores desde o pé ao alto da sua cabeça. Jó perde os seus 10 filhos quando um grande vento cai sobre eles. A casa cai sobre eles e mata todos eles. Jó perde o apoio espiritual de sua esposa nesse momento mais terrível de sua vida. E por último, nós vemos que Jó é questionado pelos seus amigos, que o acusavam de ter pecado, por isso estava passando por tamanho mal. Este é o relato bíblico. Nós conhecemos a história de Jó, um homem temente a Deus, um homem que serviu a Deus, um homem que foi provado em todas essas áreas importantes da vida. Mas é um homem que foi fiel e foi restaurado por Deus. Um homem que foi abençoado por Deus porque ele permaneceu fiel ao seu Deus. Mas hoje eu quero aprender com vocês, olhando para o exemplo de Jó, como ser um pai que agrada a Deus. Esse é o tema de hoje, o pai que agrada a Deus. Nós veremos isso olhando para aquilo que nós acabamos de ler, do versículo 1 até o versículo de número 5. O pai que agrada a Deus, em primeiro lugar, ele é um exemplo de integridade. Volte os seus olhos para o versículo de número 1, porque o texto vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Volte os seus olhos agora também para o versículo de número 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O pai que agrada a Deus, em primeiro lugar, é um exemplo de integridade. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jó é um homem íntegro. O texto que lemos diz que Jó habitava numa terra, a terra de Uz, uma terra idólatra, uma terra de ímpios, perto de Edom. Uma região idólatra, pagã, mesmo vivendo no meio de idólatras. Jó era temente a Deus, como diz o texto. E é interessante que Jó era um gentio, não fazia parte do povo judeu, mas era temente a Deus, servia a Deus, era um homem íntegro. Interessante quando nós olhamos para essas características de Jó, deste pai, e nós temos a informação que Jó era íntegro, ou seja, irrepreensível na sua conduta. Ele era honesto, ele era incorruptível, íntegro é em todas as áreas, ou seja, completo. Integridade diz respeito àquilo que eu sou diante de Deus. Eu já disse algumas vezes isso, o crente é crente no escuro, onde as portas estão fechadas, onde ninguém está vendo. Isso é integridade diante de Deus, por completo. Jó era um pai, um exemplo de integridade. Mas o texto vai dizer também que Jó era reto, sem desvios, libado, diz respeito à sua conduta diante dos homens. Ética e moral. Mas ainda nós temos a informação do livro de Jó, que Jó era temente a Deus, era um homem piedoso. Ele tinha temor ao Senhor, ele tinha reverência ao seu Deus, apesar de estar numa sociedade que estava distante de Deus. Era um exemplo de homem, era um exemplo de pai, era um exemplo de integridade. E por último, nós temos a informação do texto sagrado, que Jó desviava do mal, ele não flertava com o pecado.
Ele afastava-se do pecado, ele não cedia às tentações. É interessante essa informação em relação a Jó, porque Jó estava decidido a fugir do pecado, fugir das tentações. É muito interessante essa informação no livro de Jó. Nós vemos o autor do livro de Jó dizendo sobre ele no versículo 1. Mas no versículo de número 8, nós vemos Deus falando para Satanás. É a fala de Deus em relação a Jó. E Deus diz o seguinte: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É o próprio Deus falando de Jó. Essas são as características de Jó. Jó foi lembrado por suas qualidades. Nós devemos olhar para esses exemplos. Nós devemos olhar para as nossas vidas. E você, pai, o dia é especial para você hoje. Você, mãe, você, filho, nós devemos também olhar para as nossas vidas e a pergunta que nós devemos fazer é: como nós somos lembrados? Quais são as características, quais são as qualidades que nós somos lembrados? Jó era lembrado como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Como nós somos lembrados, como as pessoas nos veem, como os nossos filhos nos veem. É difícil para mim, como pai, falar isso, porque eu tenho um filho aqui. A pergunta é: como Davi, como Pedro, como eles me veem? Quais são as qualidades, quais são as características? A grande verdade é que nossas atitudes influenciam os nossos filhos. Eles nos veem mais do que nos escutam. Isso é uma verdade, sabia disso? Os nossos filhos pouco nos escutam, mas eles nos observam. Eles nos imitam. Eles são parecidos conosco. Nós ensinamos os nossos filhos que mentir é pecado e eles nos veem mentindo. Dizemos que Deus condena o roubo, a corrupção e os nossos filhos estão de olho como nós negociamos, como nós lidamos com impostos, tributos. Será que nós somos retos? Nós dizemos, por exemplo, que a igreja é muito importante. Nós dizemos que a igreja é importante nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, mas nós não vamos e reclamamos dela. Nós dizemos que orar e ler a Bíblia são indispensáveis e os nossos filhos nos veem com a Bíblia e orando somente no domingo. Somente na igreja. E às vezes nós temos compromissos mais importantes que a igreja. Os nossos filhos estão olhando para nós influenciamos os nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos a ter paciência e eles nos veem brigando, xingando a esposa, brigando no trânsito. Jó era um exemplo de integridade completo. Volte o texto. Olhe para Jó, capítulo de número 29. Eu farei a leitura do versículo 12 até o versículo de número 16. Jó, capítulo 29, do versículo 12 até o versículo 16, nós temos aí Jó falando como é a sua vida. Ele está narrando as suas atitudes, como ele se portava. Diz assim: porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava.
Isso é integridade. Isso é um homem completo diante de Deus. O pai que agrada a Deus é um exemplo de integridade. E você, pai, é exemplo para o seu filho? Bom exemplo para os seus descendentes? Estes que estão te observando, esses que estão olhando para você? O pai que agrada a Deus, em primeiro lugar, é exemplo de integridade. Em segundo lugar, o pai que agrada a Deus une a sua família. Eu vou pedir para você voltar o texto de Jó, capítulo 1, porque nós temos uma informação muito interessante aqui. O autor do livro de Jó, ele vai narrar como era essa família, como eram esses filhos. Então eu vou pedir para você acompanhar a leitura que farei do versículo 2, 3 e versículo de número 4, que diz assim: Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O pai que agrada a Deus, ele deve se esforçar para que seus filhos sejam unidos. Como é difícil uma família onde os filhos são unidos. E quando nós olhamos para o texto, nós temos aqui uma família grande, 10 filhos. 10 filhos dentro de uma casa. Você consegue imaginar isso? Nós que temos 2, 3 filhos. E às vezes aquela algazarra, aquela brigueira, né? E quando nós olhamos para o texto, nós vemos esta família unida. 10 filhos unidos. Juntos. A grande verdade, irmãos, que os irmãos são distantes por natureza. E quando tem dinheiro envolvido, pior. A Bíblia é repleta de exemplos de famílias grandes, muitos filhos. Eu quero destacar aqui um primeiro exemplo bíblico. Os filhos de Adão, Caim e Abel, desunidos, distantes, inimigos, chega ao ponto de Caim matar Abel. Segundo exemplo, Abraão, Isaque e Ismael, os filhos de Abraão, distantes. Formam 2 nações inimigas. Isaque, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú, uma história de enganos, conchavos, disputas. Quarto exemplo, Jacó, que tem muitos filhos, filhos que se revoltam contra José, o vendem para o Egito. Quinto exemplo, até mesmo Davi, uma família com brigas, mentiras, estupro, mortes entre seus filhos. Muitos exemplos na Bíblia de famílias grandes com filhos, mas estavam distantes uns dos outros. É interessante que a família de Jó era uma família unida, os seus irmãos eram todos juntos ali. Jó é um exemplo de pai, seus filhos são unidos, não existe comparações e preferências como na casa de Jacó, que amava mais José e Benjamim, a história bíblica nos fala sobre isso. Eram os filhos de Raquel, esposa de Jacó, a esposa que Jacó amava. Irmãos, pais, aí é uma palavra especial para os pais no dia de hoje. Como Jó, nós devemos investir em nossos filhos, incentivá-los, educá-los e fazer com que eles amem uns aos outros. Isso não é natural. Por isso que eles brigam tanto. Por isso que os pais, olhando para os filhos, falam assim, mas por que os meus filhos brigam tanto? Isso é natural. Cabe a nós, pais, uni-los. Cabe a nós, pais, incentivá-los. Cabe a nós, pais, ensiná-los, educá-los, fazer com que eles amem uns aos outros. Lembro lá de casa, quando eu era pequeno ainda, 3 meninos e uma menina. A menina sempre é boazinha, né?
Os meninos bagunceiros, brigões. E eu lembro da minha mãe fazendo a gente se abraçar, pedir perdão. Muitas vezes era falso, né? Mas ela falava assim, agora vocês vão ficar abraçados aí um tempinho. Esse é o nosso papel. Unir os irmãos. Unir os filhos. Porque naturalmente eles são diferentes. Naturalmente eles se distanciam. Cabe a nós, pais, ensiná-los. Nós devemos evitar comparações entre nossos filhos. Nós devemos incentivá-los. Interessante que Paulo ele escreve sobre família, lá em Efésios capítulo 6. Dentre muitos ensinamentos de Paulo, eu quero destacar Efésios 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo, nos versículos anteriores, então quando nós olhamos para os versículos 1, 2 e 3, está falando sobre pai e mãe, onde os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Nós conhecemos o texto, nós conhecemos o ensino de Paulo aos crentes em Éfeso, a esses pais, essas famílias. Mas quando Paulo chega no versículo de número 4, ele usa uma palavra grega, pateras. É interessante isso, porque quando ele chega no versículo de número 4, ele fala diretamente aos pais, aos homens. Aos homens, figura masculina. E qual que é o ensino de Paulo aqui no versículo de número 4? O primeiro ensino de Paulo no versículo 4 é: não provoqueis os vossos filhos a ira, ou não irritem os seus filhos. Quando que nós irritamos os nossos filhos? Quando nós agimos sem sabedoria. Nós devemos evitar atitudes que possam desencorajar e desmotivar os nossos filhos. Quando nós provocamos os nossos filhos, quando que nós irritamos os nossos filhos, quando nós fazemos comparações entre os filhos ou com outras pessoas, quando que nós irritamos os nossos filhos, quando nós corrigimos os nossos filhos com raiva, e é muito fácil fazer isso. Você fica chamando a atenção do seu filho e ele não obedece, parece que o filho é surdo, já falei isso, né? Você repete e você vai ficando com raiva e você acaba corrigindo o seu filho com raiva. Isso desmotiva o seu filho, isso irrita o seu filho. Quando que nós irritamos os nossos filhos dando ordens irracionais, difíceis de serem entendidas e executadas? Quando que nós irritamos os nossos filhos sendo ausentes, displicentes na educação do nosso filho? Quando que nós irritamos os nossos filhos não impondo limites, não dizendo não para os nossos filhos? O mundo vai dizer, a vida vai dizer não para os nossos filhos. Então nós precisamos dizer agora. O segundo ensino de Paulo, no versículo 4, é que nós precisamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os pais precisam treinar os seus filhos na maneira que Deus aprova. Então é a palavra de Deus que nos dará condições de criar os nossos filhos com princípios e condutas que agradam a Deus. A pergunta, de novo, eu já fiz uma pergunta no primeiro ponto: nós somos bons exemplos para os nossos filhos? A segunda pergunta desse segundo ponto é: temos feito isso como pais? Você que é pai, tem feito isso com seus filhos? Será que você tem criado os seus filhos debaixo da orientação bíblica? Primeira coisa, você tem sido bom exemplo? Exemplo de integridade? Os seus filhos têm olhado para você e você tem tranquilidade de dizer assim: filho, pode fazer o que eu faço. Às vezes nós falamos assim, né? Faço o que eu mando. Não faço o que eu faço. Eu já disse, repito, os nossos filhos nos veem mais do que nos ouvem. Então seja um bom exemplo para o seu filho. Segundo lugar, crie filhos unidos. E qual que é o ensino de Paulo aqui?
Crie os seus filhos na disciplina e na admoestação. É a palavra de Deus que dará condições a você, pai, de criar os seus filhos. É sua responsabilidade educar os filhos. E você não pode terceirizá-la. O pai que agrada a Deus, em primeiro lugar, é um exemplo de integridade. Em segundo lugar, une sua família. Você não pode causar desunião, você precisa unir os seus filhos. Então, promova momentos de união na sua casa. Às vezes nós esperamos as mães fazerem isso, né? Os pais que precisam tomar essa frente. É os pais que precisam tomar a frente. Por último, o pai que agrada a Deus é o sacerdote de sua casa. Volte os seus olhos para Jó, capítulo 1, versículo de número 5. Porque nós temos aqui a informação. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O pai que agrada a Deus entende que ele é o sacerdote da sua casa. Isso é muito importante. Os filhos de Jó, como diz o texto bíblico, festejavam juntos, comiam e bebiam. E a preocupação desse pai piedoso é que seus filhos tivessem pecado contra Deus. Olha a preocupação de um pai que agrada a Deus, um pai que teme ao Senhor. Jó não tinha certeza e nem informações que seus filhos haviam realmente pecado. Mas o seu temor a Deus e preocupação com a vida religiosa de seus filhos eram tamanhos que Jó sacrificava por cada filho, e ele fazia isso sempre. Jó era tão dedicado que levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus por seus filhos. Eu tenho uma terceira pergunta nesse terceiro ponto. Você tem se esforçado pelos seus filhos? Outra pergunta eu faço, qual é o principal sonho que você tem para com seus filhos? Será que o grande sonho que você tem, olhando para os seus filhos, talvez os filhos pequenos ou talvez adolescentes, estão crescendo, jovens, e na nossa avaliação, o grande sonho que nós temos muitas vezes é ver os nossos filhos formados, com um diploma, com uma faculdade. Qual que é o grande sonho que você tem? Será que o seu filho formado ou o seu filho crente em Cristo Jesus? No versículo 5, nós vemos que Jó fazia isso continuamente, ou seja, sempre. Os pais são responsáveis pela vida espiritual de sua família. E entenda, pai é o homem. É interessante que nós deixamos isso de lado e o que acontece? As mulheres têm assumido isso. Não é papel das mulheres, não é papel das mães, é papel dos pais. Levar os filhos até Deus. Piora um pouco mais quando nós achamos que é a igreja que tem que levar os nossos filhos até Deus. Piora um pouco mais quando nós achamos que o professor da escola dominical ou do culto à noite que leva os nossos filhos até Deus. Nós estamos negligenciando uma missão que Deus colocou na nossa mão. Pais, homens, a figura masculina. Somos nós que devemos levar os nossos filhos até Deus. Até Deus. O sacerdócio é masculino. Mas não é o que nós vemos. O que nós vemos são igrejas com mais mulheres. É interessante, né? Se nós fizermos aqui a contagem, talvez a gente vai chegar numa conclusão. Tem mais mulheres. Por que dentro das igrejas tem mais mulheres do que homens? Porque os homens esqueceram dessa grande missão e desse grande privilégio que nós temos de levar os nossos filhos até Deus. Até Cristo Jesus. O sacerdócio é masculino. Deus deu ao homem, ao pai, essa missão, levar a sua esposa e seus filhos até Cristo. Sabia que seus filhos amarão a Deus se você for o grande exemplo para ele?
Eles amarão a Bíblia se você, pai, for o exemplo para eles. A pergunta que eu faço é: seus filhos veem você lendo a Bíblia? A gente esquece dessas coisas que a gente acha que são pequenas. Você ficaria constrangido se nós fizéssemos uma avaliação, chamasse as crianças aqui e perguntasse: crianças, vocês têm visto o seu pai lendo a Bíblia? Eu acho que nós ficaríamos constrangidos, né, pais? Será que os seus filhos têm visto você, pai, orando? Porque os nossos filhos amarão a Deus, os nossos filhos amarão a igreja, se olhar para nós, se eles olharem para nós, e enxergarem em nós esses exemplos para eles. Esse é o nosso papel. Nós criamos filhos que amam a Deus e amam o reino de Deus. Todo pai tem preocupações, nós nos preocupamos com muitas coisas, né? Nós nos preocupamos em dar o alimento para os nossos filhos, nós nos preocupamos em dar uma casa, um lar para os nossos filhos. Nós nos preocupamos em dar roupas para os nossos filhos, roupas boas, vesti-los bem. Nós nos preocupamos em dar um bom colégio para os nossos filhos, essa é a nossa preocupação também, uma faculdade. São preocupações comuns dos pais. Mas o mais importante não é nada disso. O texto diz que Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus por seus filhos. Qual que é a ideia? Sacrifício era imolar um animal. Esse animal era morto por causa do pecado daquele homem, daquela mulher, e no caso de Jó, por causa do pecado de seus filhos. E esse sacrifício, esse animal que era imolado, esse animal que era morto, apontava para Cristo Jesus. Jó estava preocupado com a salvação de seus filhos. Jó se preocupava com a vida espiritual de seus filhos. Então nós devemos entender, como pais que nós somos, que existe uma grande responsabilidade nas nossas mãos, uma grande missão, um grande privilégio, que é levar os nossos filhos até Jesus Cristo. Você entende esse privilégio? Você consegue compreender essa grande missão que nós, pais, homens, temos de levar os nossos filhos até Cristo Jesus? Eu quero ler 2 textos e finalizo lendo esses 2 textos. Eu vou pedir para você abrir, por favor. Se você está em Jó, você vai passar algumas páginas, até Provérbios, você vai passar por Salmos, você vai chegar em Provérbios. Eu quero ler com você um texto bem conhecido. Mas eu peço a Deus que Deus trabalhe no seu coração. Porque muitas vezes nós pegamos esses textos conhecidos e sabemos de cor, mas muitas vezes falta-nos o praticar. Né? Então, Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo, por favor. Vamos lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É o nosso papel, é o nosso privilégio de ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, no caminho do Senhor. Você tem feito isso? Talvez quando você olha para a sua vida, você vai dizer assim, mas eu não fiz, mas o momento é agora. Talvez você fique aí, talvez até constrangido, porque você vai dizer assim, mas eu não fiz isso, os meus filhos já estão crescendo, talvez os meus filhos já estão jovens. É um momento ainda, você continua sendo pai. Não existe ex-pai, existe? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Nós somos pais dos nossos filhos. Esse é o momento de você ensinar os seus filhos, esse é o momento de chegar para o seu filho, talvez grande, dizer assim, olha filho, eu errei na criação sua, eu errei, eu não fui presente. Mas eu aprendi com a palavra de Deus que é o meu papel. E a palavra de Deus nos diz isso. É o nosso papel como pais, é ensinar os nossos filhos. Mas eu quero ler mais um texto. Está lá em Deuteronômio, que é um texto bem conhecido também, lá no início da Bíblia.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. E eu quero finalizar com a leitura desse texto. E eu peço a Deus que Deus fale também ao seu coração para que você entenda a responsabilidade que você tem para com seus filhos. Mas não se esqueça que é um privilégio, viu? É uma bênção, é uma alegria para o pai conduzir os filhos até Cristo Jesus. Muitas vezes nós achamos que nós devemos levar o evangelho para as pessoas, sair para as ruas, bater de casa em casa. Isso é muito bom, viu? É muito bom, faz parte da vida cristã. Mas nós devemos iniciar isso dentro de casa com os nossos filhos. Não adianta você desejar ir para o Japão, ir para a África ou para outro país, falar de Jesus Cristo, se você não faz isso dentro de casa. Você é responsável de levar os seus filhos até aos pés da cruz. Você é responsável de orar pelos seus filhos. É interessante que nós esquecemos algumas coisas, né? Algumas promessas que nós fazemos na nossa caminhada cristã. Dentro da igreja presbiteriana, nós entendemos que o batismo não é apenas um privilégio dos adultos, mas é um privilégio também das crianças, porque é a bênção e a misericórdia de Deus não apenas sobre adultos, mas também sobre a sua posteridade. Por isso que nós batizamos crianças e depois eles professam a fé em Cristo Jesus, quando eles são adolescentes e jovens. Mas é interessante que nesse momento de batismo infantil, algumas perguntas são feitas aos pais. E uma das perguntas que são feitas aos pais é: você promete ensinar o seu filho a ler para que sozinho leia as Escrituras Sagradas? Você promete orar pelo seu filho e ensiná-lo a orar para que ele fale com Deus? São perguntas que nós respondemos quando nós batizamos crianças. Só que nós nos esquecemos desta responsabilidade de pais que somos, de criar os nossos filhos e conduzi-los até Cristo Jesus. Através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, e nós temos a base para tudo isso, que é a palavra de Deus. É a Bíblia. Então nós temos não apenas a responsabilidade, a missão, mas nós temos o privilégio de levar filhos até Jesus Cristo. Porque os filhos não são nossos, são de Deus. E Deus nos dá esse privilégio de criar os nossos filhos e conduzi-los até Jesus Cristo. Esse é o papel do pai, com o auxílio da mãe. Sabe o que tem acontecido? Os pais têm deixado isso de lado. E as mães têm se esforçado por fazer aquilo que é a nossa missão, que é o nosso papel de pais. Não é da igreja, não é da escola. É a responsabilidade do pai, da figura masculina, porque ele é o sacerdote da sua casa. Volte os seus olhos para o livro de Deuteronômio, então, capítulo 6. Eu não quero que você, pai, saia daqui desanimado. Eu não quero que você, pai, né, veio na igreja, fui lá na igreja, só levei pancada. Não. É a proposta de Deus para a sua vida, para a sua família, para você ter uma família abençoada e feliz. Entenda isso. Aqui não é a ideia de puxar a orelha, não. Entenda que é a voz de Deus, é a palavra de Deus para a sua vida. E entenda que se você cumprir isso, você seguir isso, você vai ter aquilo que nós lemos na liturgia do Salmo 128. A felicidade no lar é daquele que teme ao Senhor, daquele que segue os mandamentos do Senhor, daquele que cumpre os mandamentos, os preceitos de Deus. É isso que nós vemos em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: estes, pois, são mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que aqui passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, e tu não edificaste. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste. Poços abertos que não abriste. Vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Que grande ensino, né? Nós temos promessas de Deus aqui para a família, nós temos promessas de Deus aqui para o casal, nós temos promessas de Deus para os filhos. É interessante que a palavra de Deus aqui, o ensino de Deus, é para que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, eles não se envolvessem com aquilo que eles veriam. Aquilo que os outros povos que estavam à volta deles praticavam. Idolatria, outros deuses. E o que Deus fala para esses pais? O que Deus ensina para eles? Olha, vocês precisam inculcar na cabeça dos seus filhos. O mundo está inculcando muitas coisas na cabeça dos nossos filhos. Quem tem cuidado dos seus filhos? Nós temos trabalho, tanta coisa para fazer, né? Quantas vezes nós colocamos lá eles para assistir televisão, na internet, as criancinhas pequenas com o celular na mão, é um mal danado que você está fazendo. E a preocupação de Deus para com a nação de Israel, olha, vocês não podem se esquecer dos feitos de Deus. Vocês não podem ir atrás de outros deuses, então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam inculcar nos seus filhos. Sabe qual que é a ideia? Fazer cultos. E como que nós fazemos isso? Como que nós ensinamos os nossos filhos? Como que nós fazemos para que os nossos filhos entendam, memorizem? Por isso que é muito claro para nós aqui o ensinamento de Deus, versículo de número 7, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Pai presente. Você tem feito isso? Você tem andado com seu filho? A gente coloca no carro e sai correndo, né? E brigando ainda. E às vezes indo para a igreja. Gaste tempo com seu filho. Deus está dizendo que você precisa sentar na sua casa para conversar com ele. A pergunta é, como tem sido o almoço na sua casa? Como tem sido o jantar na sua casa? Cada um por si? Cada um esquenta a sua comida no forno micro-ondas e vai para um quarto, outro vai para outro quarto, outro vai para a sala, talvez no banheiro. Pode ser. Cada um de um lado. Ou será que você tem juntado a sua filha em volta da sua mesa, os seus filhos em volta da sua mesa? Será que você tem juntado a sua família em volta da sua mesa, da sua casa, tem conversado sobre os feitos de Deus? É interessante que Deus aqui ensina a nação de Israel, escreva nos umbrais da sua porta. Sabe como que era a casa do povo israelita? Tudo escrito, as paredes escritas, os umbrais das portas escritos na sua mão, versículos bíblicos, mandamentos de Deus.
Na roupa deles estava escrito os mandamentos de Deus. Os filhos eram encharcados da palavra de Deus. Então nós devemos ensinar os nossos filhos e falar das maravilhas de Deus. Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você está presente quando o seu filho vai deitar? Ou você deita porque você está cansado e deixa o seu filho no celular até ele dormir? E você nem sabe como ele dormiu e que horas ele dormiu. O mundo está assim. E a preocupação de Deus para nós, povo de Deus. E se nós queremos famílias fortes, se nós queremos famílias felizes, e é isso que nós queremos, né? Filhos abençoados, que formem famílias abençoadas lá na frente. O sonho nosso é ter filhos e netos. Eu quero ver os meus netos. Eu quero fazer vou ter o privilégio, se Deus quiser, de fazer o casamento dos meus filhos. Eu peço a Deus essa oportunidade. Tenho certeza que você quer fazer isso também, estar presente, casando os seus filhos, vendo os netos, os filhos dos nossos filhos. E o Salmo finaliza: e paz sobre Israel. A bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa igreja, sobre o povo de Deus. Esse é o nosso desejo, não é verdade? A pergunta é: temos feito a nossa parte? Deus é fiel. Deus permanece fiel na sua palavra. E a sua palavra nos diz que Ele abençoa aquele que teme. O pai que agrada a Deus, em primeiro lugar, é exemplo de integridade. De forma resumida, é aquilo que você faz às escuras. É aquilo que você faz com a porta fechada, diante de Deus. Ele é reto também diante dos homens. Os seus filhos têm olhado para você, não se esqueça disso. Às vezes os nossos filhos nos surpreendem com algumas atitudes. Num primeiro momento eu fico surpreso e depois eu penso, não, ele fez igual eu faço. Se o seu filho é mentiroso, preste atenção na sua conduta. Se o seu filho está passando os seus coleguinhas, seus amiguinhos da escola para trás, reveja a sua conduta. Ele está olhando para você. Então seja íntegro, total. Você não vai ser perfeito aqui no céu, mas você precisa lutar por isso. Fazer o que é reto, fazer o que é certo, o que é justo. E Jó é lembrado como um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, reto. Busque isso, pai. Seja reto diante dos homens, seja íntegro diante de Deus, desvie-se do mal. Segundo lugar, o homem, o pai que teme a Deus, ele une a sua família. Ele cuida bem da esposa. Saiba de uma coisa. O seu filho vai te imitar quando ele casar. Se você tem tratado a mãe dele de forma errada, o seu filho vai te imitar. Saiba disso. E eles estão atentos. Eles observam. Você acha que eles nos escutam? Escutam, sim. Escutam. Então trate a mãe deles bem. O texto vai dizer que a família de Jó, os filhos de Jó, eram unidos. Com certeza Jó é responsável por isso. Os filhos olhavam para o pai, para as atitudes do pai. O pai que agrada a Deus, ele une a sua família, os seus filhos em volta da mesa, instrui, ensina, gasta tempo. Certa ocasião falei aqui, quando a gente estava conversando, talvez numa escola dominical, sobre família, sobre pais, relacionamentos. E eu disse, por exemplo, um simples lavar de carro, né? Quando se você talvez more aí numa casa, é mais fácil quando é casa. E a gente está sempre com pressa, né? Chama o filho para te ajudar, mas tenha paciência. Aquilo que você gasta 1 hora, você vai gastar 3, 4 horas.
mas é a oportunidade de você ensinar o seu filho. É a oportunidade de você conversar com ele. Qual foi a última vez que você teve um compromisso, talvez na igreja ou talvez em outro lugar, que você resolveu ir a pé para conversar com seu filho? Qual foi a última vez que você colocou o seu filho? Eu não consigo mais fazer isso com o Davi, mas eu já fiz algumas vezes. Colocar aqui nas costas e ir para a escola com ele. Você já fez isso? Ou será que a sua vida é só pegar, entrar no carro e sair correndo, xingando aqueles que estão na sua frente? Seus filhos estão olhando para você. E talvez o seu filho esteja nervoso porque você é nervoso. Talvez o seu filho esteja ansioso, e tem um monte de criança ansiosa por aí, porque você está ansioso. Os filhos nos imitam, até na entonação, até na voz, no jeito de andar. Tadinho do Davi, né? Eu olho para o Davi, eu me vejo no Davi. Até nos erros, até nas falas erradas, ele me imita. E o Pedro imita ele. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes. Eles nos veem mais do que nos ouvem. Guarde isso no seu coração. Por último, o pai que agrada a Deus, ele é o sacerdote da sua casa. Não espere a sua esposa tomar a frente. Nós sempre esperamos a esposa arrumando as coisas e correndo, vamos, marido, você vai na igreja hoje? Não pode ser assim. Não é a mulher que deve chamar o esposo para ir na igreja. É o marido que deve fazer isso. Nós somos os responsáveis de levar os nossos filhos à presença de Deus. Nós somos responsáveis de ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Se o seu filho não tem amado a Deus, talvez você não ame a Deus e não tenha ensinado o seu filho a fazer isso. Talvez você seja alguém que fala assim, a Bíblia é muito importante, mas quanto tempo você gasta e quanto tempo o seu filho vê você lendo a Bíblia? Sabe o que o filho vai falar? É tão importante, por que eu não vejo meu pai lendo? Se é tão importante orar, por que eu não vejo meu pai orando? Se é tão importante a igreja, por que eu escuto meu pai reclamando da igreja? Reclamando do pastor, reclamando dos presbíteros, reclamando da música. São preocupações que nós devemos ter para com os nossos filhos. Não se engane, lá em casa é do mesmo jeito. Por vezes nós pegamos os nossos filhos escutando coisas que nós estamos tratando sobre a igreja e logo falamos, tem criança na sala. Tem adolescente nos escutando. Sabe por quê? Se nós não ficarmos atentos, os nossos filhos podem se desviar, desanimar no caminho. Porque nos escutam falando sobre igreja, sobre Deus, sobre Bíblia. Ou talvez nem escutem a gente falando sobre essas coisas. Talvez nós conversamos sobre tantas coisas. Talvez nós nos preocupamos com os nossos filhos sobre escola, sobre faculdade e conversamos sobre tantas coisas e não conversamos sobre Deus, sobre a igreja, sobre Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus. Quais são as conversas da sua família? Sobre filmes? Seriados? Sonhos? Viagens? Isso faz parte da vida. Mas nós temos esquecido do principal, que é levar os nossos filhos à presença de Cristo Jesus. Você é o responsável por isso. Pai, a sua esposa vai te auxiliar nisso. Mas é o nosso dever, como sacerdote da nossa casa, levar os nossos filhos, a nossa esposa, à presença de Cristo Jesus. Vamos orar? Pedir para você fechar os olhos. Nós vamos finalizar esse primeiro momento, que é o primeiro momento de espiritual, né? É o exercício devocional que nós chamamos. Logo após a oração, logo após a bênção, o pós-lúdio, nós teremos algo especial para os pais. Os professores prepararam, as crianças se prepararam também para homenagear os pais.
Mas eu peço a Deus, e com muito temor, porque eu sou pai, eu sou falho, eu tenho errado na criação dos meus filhos. Eles têm visto muitas coisas que eu não devia fazer. Então essa palavra é para mim também, não é só para você. Por isso, com muito temor e tremor, eu trouxe essa palavra aqui para os nossos corações. Qual que é o meu pedido a Deus? Qual que é o meu desejo? É que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, trabalhe no nosso coração para que possamos colocar em prática. Pai, seja corajoso. Tome uma decisão firme hoje de conduzir a sua família. Pai, tenha coragem de ser o elo da sua família. Seus filhos, a sua esposa, precisam de segurança. A sua esposa, os seus filhos, precisam dessa segurança de que eles estão sendo direcionados por um homem que teme a Deus. Isso faz realmente todo sentido. Isso é muito importante para a família. Porque se o pai não faz isso, a família vai para todos os lados, atira para todo lado. E é uma família insegura. Nós não somos infalíveis, homens, pais. Mas nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E com a palavra de Deus nas nossas mãos, nós precisamos conduzir os nossos filhos à salvação. Eu tenho certeza que você quer que seus filhos sirvam a Deus. Eu tenho certeza que você quer que os seus filhos, naquele grande dia, o Senhor voltando nos céus, e os seus filhos subam. Eu tenho certeza disso. Pense no privilégio que você tem de conduzir esses filhos à presença de Deus. Não entenda isso apenas como um puxão de orelha, porque Deus puxa também a minha orelha com isso. Chama também a minha atenção. Mas não é apenas isso. Pense também no privilégio que nós temos de criar filhos para Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pelo cuidado do Senhor sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre os casais, sobre os filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é apenas um Deus de adultos, mas é um Deus também de famílias, crianças, adolescentes, e louvamos, ó Deus, porque a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcança e se estende também aos nossos filhos. Obrigado, Senhor, por isso. Mas, Senhor, nós queremos nesse momento, primeiramente, pedir perdão, porque nós temos falhado como pais, como homens, como sacerdotes. Temos falhado na lida. Nós temos falhado no relacionamento com a esposa e com os filhos. Perdoa-nos por isso, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria. Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. Renove as nossas forças para que possamos caminhar. Senhor, levanta-nos. Levanta, Senhor, os prostrados. Levante os desanimados, Senhor. Fortaleça o Teu povo. E levanta-nos, Senhor, como homens, pais, valorosos, firmes, constantes, íntegros, retos, tementes ao Senhor. Senhor, levanta a Tua igreja, vivifica a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja. Nos desperte, Senhor, desperte os pais para esta responsabilidade e privilégio que temos de conduzir a nossa família até ao Teu altar. Faz isso na minha vida. Faz isso na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor trabalhe nas famílias e que o Senhor torne as nossas famílias famílias fortes, que servem ao Senhor e que se submetem à Tua vontade. Abençoa a nossa igreja, abençoa o Teu povo que se espalha pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção.
Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra hoje para todo sempre. Amém.